Boa tarde. Estamos reiniciando aqui o vídeo da transmissão. Ao vivo sempre dá problemas, mas vambora. Oi, Agatha. Ailton, você consegue um negócio para eu colocar esse celular parado? Eita, tá torto. Melhorou. Vou tentar botar ele aqui. Tá me ouvindo bem, vocês? Estão me ouvindo? Agora vocês estão conseguindo me ouvir? Não? Não tá ouvindo? Nem pelo celular? Não tá saindo som? Vocês estão conseguindo ouvir? Ah, então tá ótimo. Tava preocupada. Eu falei, não acredito que essa live hoje vai dar bug. Eita, tá caindo até as coisas aqui. O negócio é tão bom que tá caindo tudo por aqui. Bem, para você que não me conhece, eu sou Lilian Cláudia. Eu sou gestora financeira e educadora financeira, tá? E estou fazendo aqui toda quarta-feira lives falando sobre finanças. E o tema dessa live é sobre dopamina e finanças. Vocês já ouviram falar sobre dopamina? Me fala aí no chat. Me fala aí se vocês já ouviram falar sobre dopamina. Alguém já ouviu? Sim? Vocês sabem o que é dopamina? Coloca aí se vocês sabem o que é dopamina. Vocês acham que dopamina tem alguma coisa a ver com finanças? Ih, essa doida tirou esse negócio aí de algum... Da onde? Esse negócio de dopamina? Pois é. A dopamina, ela tem tudo a ver com finanças. Tem tudo a ver. Por quê? A dopamina é um neurotransmissor, tá? Ele ajuda o cérebro a passar informações, tá? E qual é o tipo de informação que a dopamina, ela traz? Ela é um dos hormônios, né, que são o que a gente chama de hormônios da felicidade. Então, esse hormônio, ele é responsável pela sensação de prazer e satisfação. Então, assim, por que esse hormônio, ele tem a ver? Porque nós temos o que a gente chama, né, de dopamina barata. Por quê? Sensação de prazer. Nós temos várias formas de sentir prazer, de se sentir bem, de se sentir, como eu posso dizer, assim, satisfeito. Existem várias formas. Só que a dopamina barata, o que chama de dopamina barata, é aquilo que você faz que te traz um prazer imediato. Então, essa dopamina barata, ela tá ligada ao que a gente chama de gratificação imediata. E o nosso cérebro adora a dopamina, né? Porque quando a gente tem dopamina, a gente fica bem, a gente dorme bem. Então, a dopamina é responsável por um monte de coisas que faz a gente se sentir alegre, feliz, né? E quais as formas que a gente tem, né, de dopamina? Por exemplo, às vezes você pegar o celular e ficar ali rodando o feed, te traz dopamina, te faz sentir dopamina, faz o seu cérebro ter esse neurotransmissor. Quais outras formas? Quando você vai ali e come um chocolate, compra um chocolate e come. Também é uma espécie de dopamina barata.
E qual a dopamina, né, que assim é legal? São dopaminas que nem sempre você vai conseguir ter de forma imediata. E a dopamina barata, ela faz com que o seu cérebro ele fique viciado nisso. Então você não consegue sair desse lugar dessas recompensas rápidas. E, por exemplo, você fala assim, ah, mas não tem nada a ver, eu vou rolar o feed. O que você está dizendo para o seu cérebro? Você está dizendo para o seu cérebro funcionar tendo satisfação rápido. E isso atrapalha a sua vida de várias formas, inclusive financeira. Então, se o seu cérebro está acostumado a ter dopamina barata, isso é, gratificação imediata, você não vai conseguir ter uma meta financeira, você não vai conseguir economizar para atingir uma meta. Por quê? Porque você, né, tá ali e você precisa da dopamina, você precisa sentir aquilo e você acaba, às vezes, de tanto ter essa dopamina barata, você muitas vezes se sente triste, você nem sabe por que você tá triste. Então, assim, uma das coisas que hoje traz muita questão de depressão é esse excesso de dopamina barata, porque quando não tem, aí fica tudo ruim, fica tudo triste, porque o seu cérebro ele não consegue achar prazer em trilhar um caminho. Ele não consegue achar prazer em economizar para atingir um alvo, porque está muito longe, vai demorar muito tempo, entendeu? Então, dessa forma, a dopamina barata, ela atrapalha não só a sua vida financeira. Então, assim, por que eu quis trazer esse assunto sobre dopamina para vocês? Por que eu pensei nisso? Porque, assim, é muito fácil a gente se ir para esse lugar. Como assim? Ah, fiquei chateada, estou me sentindo mal, eu vou ali e compro um sorvete. Mas é só um sorvete. É 20 reais, é 30 reais. Ah não, hoje a moda esse final de ano foi o mimimei, né? Mimimei. Ah, eu vou me mimar, eu vou comprar uma roupa nova. Mas você não tinha dinheiro para comprar. Você não podia gastar aquele negócio agora, quanto mais janeiro, né? Que o negócio fica feio. E aí você foi lá e se mimou. E depois, o que aconteceu? Se lascou. Então, assim, por isso a gente tem que entender o processo do nosso cérebro. Porque quando a gente vai falar de finanças, a gente entende que a neurociência, ela tá aí para nos mostrar coisas que nós precisamos aprender, que é o funcionamento do nosso cérebro, para a gente evitar cair em algumas armadilhas. Então, já expliquei o que é dopamina, já expliquei o que é dopamina barata. Vocês estão aí? Se vocês estiverem aí, digita aí, eu tô gostando ou não tô gostando, pra eu saber se você tá aí. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Então, assim, nós temos vários tipos, exemplos de dopamina barata. Comprar itens numa promoção. Por exemplo, Black Friday. Aí aparece um monte de coisa lá. Tipo, você nem precisa daquilo, mas tá num preço super barato. Quer dopamina cara? Então tá bom. Tá num preço super barato. Aí você vai lá e compra. Simplesmente porque tá barato. Mas, gente, porque tá barato não é motivo de você comprar nada na sua vida. Verdade. Nem percebemos. É verdade, a gente não percebe. Até porque a gente vai chegar lá que a gente vai falar sobre o marketing, né? Hoje em dia o mundo gira em torno de fazer você sentir essa dopamina barata, né? Então, assim, itens desnecessários. E não se martirize e nem fica assim, ah, é porque eu faço isso. Não. Gente, existe uma indústria que trabalha em cima dessa dopamina barata. Então, para isso que eu quis trazer essa live, pra gente começar a ficar, ó, de olho bem aberto, né, no que
os marketings estão fazendo nesse negócio de promoção. Você passa ali na loja, promoção, 3 por 10. Mercado, então. Gente, mercado. Promoção, leve 3 e pague 2. Aí você tem lá, tipo assim, um produto de limpeza que você gasta 1 por mês. Aí você vai no mercado, tem lá, levando 3, você paga menos lá um valor. Aí você vai comprar 3. Pra quê? Pra que você comprou 3? Você vai levar 3 meses pra usar aquele negócio. E não sei, né, se alguém é assim, porque tem gente que vai lá, compra 3, depois no outro mês compra de novo, que esqueceu que comprou. Quando vê, tá com um estoque de material de limpeza em casa, simplesmente porque foi comprando promoção no mercado. Hoje tem muito esse negócio de atacadão, né? Então você chega lá, tem o quê? Tem várias coisas que você comprando mais, você leva mais em conta. Então, qual é a ideia? Vai pro atacadão? Ok. Leva alguém junto, faz a compra junto, né? Porque aí dá pra dividir, vai com a calculadora, cada um calcula o seu. Na hora de pagar, esse identificou a Agatha. Na hora de pagar, cada um paga o seu, e aí não vai ficar com um monte de coisa que você não precisa na sua casa. Que tipo assim, você pega lá, a gente sabe que geralmente tem promoção de 3 coisas. Então vai com 3 famílias. Então, tá, vou lá comprar um Veja. Tem 3 Veja lá pra promoção lá. Então cada um fica com um Veja. E aí vocês vão calculando isso aí. Então é uma forma mais inteligente, né? E isso tudo é pra liberar a nossa dopamina. Quem aqui já não esteve num evento onde a pessoa falava assim, olha, só tem esse, só tem esse, é o último. Isso tudo faz o quê? Você pensar rápido e você acabar, né, gastando o que você não tem, você nem teve tempo de pensar se você de fato queria aquilo. Eu não sei se alguém já comprou uma roupa que nunca usou, mas eu tenho várias pessoas que eu conheço que já compraram roupa. A roupa ficou lá no guarda-roupa com etiqueta durante 1 ano e ela não usou. Por quê? Por que ela comprou aquela roupa? Porque era promoção. Porque era uma promoção, era algo imperdível, era algo... E curso, gente, curso de internet que vocês entram, compram e nunca faz aquele curso, só paga. Então, assim, nós precisamos estar, né? Passar horas na rede social em busca de curtida e interação também, tá? É uma dopamina barata. Então, assim, em vez de você chegar em casa e ir pra rede social, né, pra ficar ali rodando o feed, pega um livro, começa a ler um livro, que aquele livro vai trazer mais informação pra você, né? Começa a ler um e-book, começa a ver, tá, eu quero fazer um curso, então pensa, o que esse curso vai trazer para você, né? O que esse curso vai trazer de recursos para você, para sua vida. Então, assim, é muito bom. Outra dopamina que é barata é a questão do alimento. O fast food, chamado fast food. Por que é dopamina rápida? Gente, aquilo dali, o nosso cérebro adora gordura. Você vê que o cheirinho da gordura... nossa, isso é muito gostoso. Não é gostoso, é a gordura mesmo. Porque nós, né, lá atrás, quando corríamos atrás para caçar, demorávamos muito tempo para nos alimentar. Então a gordura era algo muito bom para o nosso corpo, porque a gente ia passar muito tempo, né, precisando ali sem se alimentar, então precisava daquela gordura. Então nosso cérebro, ele ainda tem esse time de achar que gordura é bom, só que a gente sabe que gordura não é bom. Então, assim, isso tudo a gente tem que entender, né? Como que o nosso cérebro, ele nos boicota para poder fazer escolhas ruins, né? Dopamina barata. Então, ali eu vou e compro um lanche, sendo que eu não me organizei. E como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, tá? Isso se chama hábito. Então, se a gente tem um hábito de dopamina barata,
A gente vai buscar dopamina barata em tudo. A gente vai buscar dopamina barata na comida, a gente vai buscar dopamina barata na internet, a gente vai buscar dopamina barata nas compras. Tudo por quê? Porque a gente quer ser saciado, a gente quer essa sensação de prazer imediato, a gente quer estar sempre com essa dopamina, com essa sensação de bem-estar. Só que a dopamina barata, ela tem um problema, né? Por quê? A dopamina barata, ela não traz uma satisfação duradoura. Ela não traz um prazer duradouro. Quem aí já comprou um lanche e logo depois que comeu se arrependeu e ficou triste? Fala aí no chat. Se você já comeu, já comprou um lanche e depois que você comeu, você falou, gente, não podia ter comido isso, saí da minha dieta, e aí imediatamente você se arrependeu, até do dinheiro ali que gastou naquele lanche, que às vezes o lanche foi muito caro, e não traz recompensa, porque depois você fica cheio de mal-estar. Às vezes você vai pro feed da internet, por exemplo, você fica ali rolando, quando você vê, passou 1 hora da sua vida, e aí você fica o quê? Com dor de consciência. Caraca, eu tô aqui 1 hora, podia ter feito outra coisa. Dopamina barata, né? Quantas vezes você comprou um curso que você nem fez o curso, mas porque o curso era baratinho, tava na promoção, você pagou. E aí o curso tá lá, você não fez. Você simplesmente ali foi inundado por uma dopamina barata, por uma sensação de prazer e comprou aquele curso assim, de uma forma sem pensar se aquele curso ia trazer para você um conhecimento importante. Então a gente precisa olhar isso. E essa dopamina barata, ela acaba trazendo pra gente um comportamento impulsivo. Então, assim, a busca de recompensa imediatas, e como eu falei, né, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Se o nosso cérebro está acostumado a essa gratificação imediata, a recompensa imediata, a gente não consegue ter foco para buscar as coisas que são mais longas, né? A gente não consegue programar algo para fazer, a gente não consegue fazer uma meta financeira e cumprir. Por quê? Porque eu quero imediato. Aí, por exemplo, eu comecei a juntar. Eu juntei ali. Aí todo mês eu tô botando R$50 para uma meta grande. Mas quando chega ali já no terceiro mês, que eu tenho 150, eu pego 150 e compro uma coisa rápida, que vai saciar ali a minha necessidade de dopamina barata. Então, assim, vocês estão vendo como é que isso também relaciona no seu cérebro, para que você não consiga, porque às vezes você fica assim, eu não consigo juntar dinheiro, e não percebe como a dopamina barata, ela tá influenciando a sua vida. Como você ficar rolando o feed da tela do celular, tá influenciando a sua forma de poupar. Por quê? Porque você tá sempre querendo uma gratificação imediata. Você tá sempre querendo uma sensação de prazer na hora, né? É que nem um chocolate. Quantas vezes nós estávamos chateados, fomos lá, comemos chocolate? E aí comemos o chocolate, depois ficamos arrependidos que comemos chocolate, porque a gente queria emagrecer, e a gente, às vezes, tem até diabetes, tem alguma coisa que a gente não pode, e a gente foi lá e comeu, assim mesmo. Então, assim, a dopamina barata, ele acaba trazendo pra gente um comportamento impulsivo em tudo na nossa vida, tá? Não só financeiramente falando, mas em tudo que a gente faz, a gente acaba querendo uma recompensa imediata. Então, como que o ciclo funciona da dopamina? Surge uma necessidade emocional. Gente, todas as compras são emocionais. O marketing já fala isso. Eles ensinam as pessoas sobre isso, tá? Então, o marketing, as compras são emocionais. Você compra com o seu emocional. Então, há uma necessidade emocional. Então, surge uma necessidade emocional. O quê? Um estresse, uma ansiedade, né?
alguma coisa assim que tá te incomodando, você não sabe o que que é, aí você vai pro mimimei, não é? E aí, um gatilho te oferece a solução. Qual o gatilho? Você passou em frente a uma loja e viu lá, promoção. Aí você estava chateada com alguma coisa, falou, ah não, vou comprar essa roupa aqui, que tá na promoção, não, vou me sentir melhor com um colar, vou me sentir melhor com esse brinco. Então o gatilho, ele fornece uma solução rápida pro seu quê? Pro sua emoção. Você tem a sua emoção, uma necessidade emocional que você ainda não sabe trabalhar, que você ainda não sabe olhar para você. Porque assim, existem várias formas de se mimar. Às vezes um banho gostoso, um sabonete cheiroso, é um mimimei muito melhor do que comprar algo que às vezes você nem vai usar. Então assim, é importante entender isso. E assim, foi o que eu falei, essa satisfação temporária da dopamina barata, ela acaba rápido. Então você tem a necessidade de repetir de novo. Então você fica naquele ciclo. Uma necessidade emocional, um gatilho que faz você gastar dinheiro ou fazer alguma coisa, né? E uma ação impulsiva que você fez sem pensar. E você vai ficar repetindo esse ciclo, porque você está acostumado a ter prazer rápido, né? A sensação de conseguir rápido. Então você vai sempre nesse ciclo. E dessa forma muitas pessoas acabam sendo compulsivas em compras. Fazendo compras compulsivas sempre para uma questão emocional. Então eu tenho uma emoção. E aí você vai ter pessoas que são compulsivas com comida. Não tô falando um compulsivo que já é doentio, que tem que fazer. Mas assim, sempre que fica triste, come um chocolate. Sempre que fica triste, come um chocolate. Então assim, é a dopamina barata. Mas assim, em vez de você se acolher, se acolha, né? Eu estou triste, o que eu preciso fazer para me acolher nesse momento? Como eu vou fazer para me acolher nesse momento? Então assim, entender isso, né? E começar a mudar essa situação. E aí, o marketing, ele não é bobo, já tinha falado isso. Ele faz uma manipulação do consumo. Porque o marketing quer vender. E aí, quem faz aí aula de marketing já ouviu falar sobre gatilhos mentais. É o gatilho da escassez, é o gatilho do tempo que você tem da promoção, do tempo que você tem para comprar, é o gatilho, é um monte de gatilho emocional que tem aí dentro do seu cérebro, que faz esse lugar aí da dopamina barata ficar doido, que se você já é acostumado, você vai comprar. Então ele faz porque o marketing estuda a neurociência justamente para estimular o consumo. Então a gente precisa estar ciente de que isso é usado no marketing e que a gente tem aí um monte de coisa para fazer você consumir. Seja comida, seja roupa, seja N coisas, qualquer produto. Então assim, a gente precisa entender, né? E eles incentivam você a ficar consumindo essa dopamina barata. Então, por exemplo, uma forma que eles fazem várias notificações nos aplicativos, nos sites, no seu e-mail, no seu WhatsApp, e eles ficam mandando, olha, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Você vai lá e compra. Você fica se perguntando às vezes, não sei se vocês já passaram assim, de vocês entrarem, né, e a pessoa ofereceu algo pra vocês, e depois vocês ficaram se sentindo mal por não ter comprado. Mas depois que passou uma semana, vocês perceberam que aquele curso não ia fazer o menor sentido para a vida de vocês? Já aconteceu com vocês? Fala aí no chat. Deixa eu beber mais água, enquanto vocês respondem aí. Já aconteceu com vocês? De vocês estarem numa live ou alguma coisa assim que a pessoa ofereceu aquele produto? Responde aí, gente. Faz um comentário. A pessoa ofereceu e depois, na hora, você falou assim, poxa, queria ter comprado. Mas passou uma semana e falou assim, gente, não precisava daquilo não. Quem aí? Ou quem já comprou e não usou? Me fala aí de vocês. Quero saber. Sim, né? Então, é isso.
Então, assim, o marketing vai usar vários artifícios. Mas, Lilian, como é que eu faço? O que que eu faço para me livrar disso, né? Por quê? Porque essa dopamina barata, ele vai causar o quê? Ela tem impacto diretamente no endividamento. Já comprou e não usou? Sim. E não é só curso, é roupa, não é só comida que não. Comida geralmente a gente come, mas geralmente a gente fica chateado, né? A gente fala assim, poxa, não precisava. Precisava ter comido isso. Eu fui num aniversário na semana passada, num rodízio de pizza. Sendo que, gente, tem muito tempo que eu não como essas besteiras. E aí, eu vim pra casa passando mal literalmente. Por quê? Porque comi demais. E aí, por que a gente não sabe falar, não, olha só, não rola. Rodízio pra mim não rola. O Ailton disse que gosta de máquina e equipamento novo. Não pode passar uma propaganda, entendeu? Principalmente se a máquina, ele precisa. Aí ele já fica querendo comprar a máquina, né? É assim que acontece. Mas a gente tem que entender qual é o nosso momento financeiro. Esse momento em que eu posso gastar esse dinheiro? Eu tenho esse dinheiro para gastar? Ou eu vou me endividar para ter um prazer momentâneo? Por exemplo, vou fazer uma viagem amanhã, fui lá, meti o cartão, fiz uma parcelada, não sei nem se eu vou ter dinheiro no mês que vem, mas eu já fui lá, parcelei, gastei, tô com um monte de dinheiro para pagar. Por quê? Porque eu quis me mimar. Mas não é assim. Então, assim, o que isso pode levar? Primeira coisa, quem tem cartão de crédito, que não tem um controle, primeira coisa é estourar o cartão. Às vezes estoura até o limite da conta. São duas contas, duas dívidas, que são as que têm maior juros. Que é o cartão de crédito e aquele valor que você tem lá na sua conta liberado para você, que você não sabe, mas que se você usar ele, você paga um absurdo de juros. Às vezes você tem uns juros ali de mais de 100%. Né? Hoje no cartão melhorou um pouquinho. Quando você não paga, eles te dão ali algumas soluções para você pagar. Mas não é o melhor dos mundos, não. É uma dívida das mais caras que tem, cartão de crédito e o cheque especial da sua conta. Inclusive, para quem está aqui e tem cheque especial lá na sua conta, entra lá na sua conta e cancela o cheque especial. Tá? Porque às vezes quando você vê, já foi. E tá pagando juros sem necessidade. Então, assim, financiamento com altos juros para ter pequenos prazeres. Dívidas que comprometem o orçamento mensal. Isso tudo porque busca de prazer imediato, dopamina barata. Mas por quê? Porque o seu cérebro está acostumado a rodar o feed do seu celular. Dopamina barata. Então ele está acostumado. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, por isso nós precisamos nos policiar. E o que eu faço, Lilian? Eu faço isso tudo aí mesmo, eu compro mesmo, e quando eu vejo eu tô endividada, eu tô enrolada, às vezes eu não fico endividada, mas eu me enrolo, tenho que pegar dinheiro emprestado com alguém para pagar ali, depois eu pago a pessoa, mas assim, eu não consigo investir, eu não consigo poupar. Por quê? Porque eu tô sempre enrolada por causa da dopamina barata. Eu estou sempre ali, encalacrada. Por quê? Por causa do mimimei e por causa desses prazeres imediatos que você quer. Que você não sabe esperar, não sabe como você pode, né, chegar nesse lugar. Então, quais são as práticas saudáveis? Quais são as estratégias para combater esse consumo compulsivo, né? Primeiro, adotar hábitos saudáveis e criar barreiras contra as compras impulsivas. Porque aí a gente consegue diminuir, reduzir esse impacto, tá?
Então, assim, primeiro, reconhecer os gatilhos mentais. Em quais momentos da sua vida você tende a gastar mais? Por exemplo, nós mulheres, às vezes, quando na época que a gente está menstruada, a gente tem uma vontade maior de doce. E aí a gente acaba comprando, às vezes num lugar que é mais caro, numa situação que não era esperada, não era a calculada. Porque se a gente faz uma programação de gastos do nosso mês, a gente tem lá uma planilha onde a gente bota nossos gastos fixos e a gente estipula um valor todo mês para gastar com doce, para gastar saindo com as amigas, tomando um cafezinho. Então você já determinou lá aquele valor que você vai fazer por mês. Então, quando você faz isso, você já diminui, porque você sabe quanto você pode gastar. O quanto você pode se mimar, sim, mas sem ser esse lugar onde você vai perder o controle. Estratégia dos 30 segundos. Então, antes de comprar algo, espere 30 segundos para refletir se você precisa daquele item. Às vezes é bom deixar até para outro dia, né? Às vezes é bom deixar para outro dia. Ah, fez o negócio hoje. Ou então assim, sai daquele lugar. Tipo assim, entrou numa loja, viu uma roupa, tá. Vai em outro lugar, senta. Preciso dessa roupa? Preciso dessa roupa pra quê? Pra que eu preciso dessa roupa? Eu tenho como pagar essa roupa? Eu tenho dinheiro pra pagar essa roupa? Dá pra eu comprar agora? E aí você vai se questionando. Porque às vezes você não precisa. Às vezes você está comprando por uma necessidade emocional, uma necessidade de se sentir bonita, uma necessidade de se sentir valorizada, uma necessidade de sentir alguma coisa. Então, assim, crie lista de compras, tá? Eu quero comprar, por exemplo, eu quero comprar um tênis. Tá, eu quero comprar um tênis, eu quero comprar deixa eu pensar aqui. Não tem muita coisa que eu quero comprar agora. Mas vamos supor que eu quisesse. Eu quero comprar um notebook, eu quero comprar um celular. Então eu vou fazer uma lista. Quanto custa esse tênis? X reais. Quanto custa tal coisa? Fiz a lista? Fiz. Comecei a investir, guardei o dinheiro lá. Pô, tem uma promoção agora sim. Tem a promoção do tênis. Tá, vou ver vários lugares. Onde o tênis está mais barato? Eu tava procurando o preço de tênis, tinha diferença de um lugar para outro de quase 100 reais. Então, assim, sempre pesquisa preço. Sempre. Sempre. Tem que ser um hábito saudável para vocês aí, para evitar essa dopamina barata. Então, você vai... Então, quando você tá pesquisando, você tá pensando se você precisa mesmo. Se é o melhor momento. Se aquela forma de pagamento vai te atender. Esperar 24 horas também para itens não essenciais, né? Dê um intervalo de um dia antes de decidir comprar. E definir foi o que eu falei já antes, um orçamento mensal para prazeres conscientes. Tipo, vou passar um final de semana em lugar X. Então vou me planejar para isso. Quando que eu vou? Quanto eu tenho que economizar por mês para ir para esse lugar? E aí, quando você for, claro, paga tudo. Obrigada, Ponira. Muito obrigada. Paga tudo no cartão para fazer milha, pontos, para fazer mais dinheiro para você. Mas você já tem o dinheiro lá guardado para pagar. Entendeu? Então é assim que a gente faz. Mulheres inteligentes financeiramente não deixam de usar o cartão, na verdade, usam o cartão para fazer mais ponto, mais milhas, mais investback, tá? Mas não mete os pés pelas mãos. E o que você pode fazer para ter a dopamina como aliada nas suas finanças, né? Porque a dopamina não é ruim. A dopamina, na verdade, a gente precisa da dopamina. Então, como que a gente vai fazer?
tá? Então a gente vai usar o quê? Metas claras. Como que a gente faz uma meta clara? A gente coloca lá. Qual é a meta? O que eu quero? Ah, eu quero passar um final de semana em Búzios. Um exemplo. Quanto custa para eu chegar em Búzios? Ah, vou gastar R$ 200 de combustível, vou gastar R$ 400 no Airbnb, vou gastar com alimentação mais R$ 100, vou fazer um passeio lá de barco, tá, R$ 1.000, exemplo. Tá, quando que eu vou passar esse final de semana em Búzios? Ah, vou passar esse final de semana em Búzios em outubro. Então, vou contar. Janeiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tenho 9 meses. Então, eu tenho que economizar pelo menos R$ 150 por mês. E aí, economizei, vou celebrar as pequenas conquistas. Gente, a gente tem muito costume aqui de celebrar o como? Comendo. Celebrar comendo, celebrar... Gente, vamos celebrar. Caraca aí, atingi minha meta. Celebrei. Contei para as amigas. Caraca, comemora comigo. Consegui economizar os R$ 150 para minha viagem. E do outro mês, vai lá. De novo, comemora. Comemora cada pequena vitória. Comemora que você não comprou aquele curso que você antes iria comprar. Então fica feliz porque você não comprou. Fica feliz porque você foi lá, passou na frente da loja e olhou pra roupa e falou assim, não vou te comprar agora não, vou te comprar só no final do ano, daqui a 3 meses. Não vou te comprar agora. Comemora. Então assim, outra coisa também, investir em experiências. Por quê? Ir para um final de semana num lugar é muito mais gostoso do que comprar uma coisa. Porque quando a gente compra uma coisa, comprei, vamos supor, a taça não, tá? Eu gosto muito da minha taça. Então eu fiquei muito feliz porque ela me dá uma experiência de beber água na taça. Vamos pensar assim. Olha só pra vocês verem. Isso aqui é um barbeador elétrico que tá aqui em cima. Porque o meu filho perdeu o carregador. Aí, tipo, ele comprou isso aqui e perdeu o carregador. Aí, tipo, não era melhor ter comprado um que o cabo não saía? Aí ele comprou esse aqui porque era barato. Mas e agora? Dinheiro jogado fora, porque ele teve que comprar outro. Então, na nossa vida, às vezes, funciona assim. Às vezes, muitas vezes, a gente compra coisas baratas, porque a gente quer esse prazer imediato, e depois se arrepende porque o negócio não prestou, não foi bom. E se você tivesse juntado mais R$ 50, tu comprava o melhor. E tava com a coisa até hoje. Então, assim, na vida é assim. Na vida é assim. Eu tava precisando de um liquidificador, eu comprei um liquidificador. E por R$ 50 de diferença, eu compraria um de uma marca melhor. Mas eu, na hora eu já tinha comprado, eu tava quase saindo da loja. Aí eu falei, deixa pra lá. Aí vim embora. Agora, o liquidificador que eu comprei, ele não tritura as coisas direito. Aí fiquei com raiva que eu não comprei o outro. Mas por quê? A porcaria da dopamina. Porque se eu tivesse deixado pra comprar em casa, pesquisado na internet, se eu tivesse, eu ainda ia fazer pontos e milhas. Se eu tivesse feito compras pelo Livelo, pelo Melios e vários outros. De vez em quando eu boto aqui o linkzinho para vocês ganharem R$ 5 na Melios. Então, assim, tem várias formas e a gente precisa ter essa calma, essa paciência, diminuir essa... Isso aí, Aponira, muito bom. Se mima investindo, é ótimo, né? Quando a gente começa, não quer parar nunca mais, né? Eu também, eu amo investir. Principalmente em cripto, quando eu vejo Bitcoin subiu, comemoro. Eu amo investir, gente. Agora, inclusive, está num excelente momento para investir em ações e fundos imobiliários. Estão tudo caindo. Por quê? Porque quando, né,
a taxa Selic sobe, os fundos caem. Também é um ótimo momento para quem está investindo em CDB, porque a taxa Selic está alta, então vocês estão recebendo bem. Então é isso. A dopamina barata, ela pode ser o quê? Uma armadilha perigosa para suas finanças. Então, a partir de hoje, pensa 2 vezes antes de comprar, tá? E reconheça os gatilhos. Oh, muito bom, Aponira. E para você que está hoje na live, eu disse que ia ter uma surpresa, que é o seguinte. Eu fiz ontem, eu fiz um e-book dessa live. E para você que está aqui hoje, Ailton, você consegue botar aquele link aí? O Ailton vai botar o link para mim do formulário é um formulário para você, se você tem interesse em aprender sobre finanças. Então, se você tem vontade de aprender, eu fiz um formulário. Esse formulário é um formulário de interesse para aquele grupo que eu vou fazer mais pro meio do ano. Por quê? Eu quero saber se tem pessoas interessadas, se tem pessoas que querem fazer, como que é a finança dessa pessoa, quanto que ela pagaria por esse, quanto que ela investiria nesse conhecimento. Então, assim, entra aí nesse formulário, responde o formulário. Se não tiver, eu acho que todo mundo que tá aqui tem meu WhatsApp. Se vocês não conseguirem clicar aí nesse link, me manda um oi pelo WhatsApp, que eu mando o link para vocês. E preenche. E todo mundo que preenche esse link, eu vou mandar para você o e-book dessa live, tá bom? Então, todo mundo que estiver preenchendo esse formulário, eu vou estar enviando esse e-book falando sobre a dopamina para você não esquecer dessa live, tá bom? E outra coisa, essas lives vão ficar no meu Instagram até o final de janeiro. Depois eu vou estar apagando todas as lives que estão lá, tá bom? E aí eu vou colocar somente cortes das lives. Então, se você ainda não viu as outras lives ou pegou essa live na metade, então vai lá, aproveita, vê a live toda. Gente, curte, compartilha, pelo amor de Deus, porque se esse conteúdo foi importante para sua vida, se valeu estar aqui, se valeu para você tudo isso que eu falei e você acha que vai valer para sua amiga também, manda o link para ela assistir também. Por quê? Você está ajudando outras pessoas a estar aqui com esse conhecimento. Porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu essas coisas, né? Não veio na escola. A gente não aprendeu como a gente pode melhorar as nossas finanças. A gente não aprendeu como a gente pode investir. A gente não aprendeu como é importante ter um planejamento financeiro. Então, assim, se esse conteúdo para você vale, curte, compartilha. Por que eu tô pedindo isso? Porque o Instagram começa a mostrar para outras pessoas. E você também tá ajudando a sua amiga. De repente, ela tem isso de compras compulsivas. Tá, você tá ajudando a sua amiga a, sabe, sair desse lugar, né? A ter uma vida melhor, uma vida diferente, né? Então, assim, ainda vou ficar fazendo live de fevereiro também, mas não vou ficar deixando gravada não, para não ficar muita coisa lá. Então, eu peço a vocês, quem aí gostou, fala aí no chat pra mim. A gente tá com um delay aqui, eu falo e vocês estão escutando alguns segundos depois. Então, fala aí se você gostou desse tema que eu trouxe hoje. Fala qual o próximo tema que você gostaria de ver aqui. Lá no formulário tem essa pergunta, tá? E muito obrigada por vocês estarem aqui,
tá? Porque eu amo isso que eu faço. Eu amo falar sobre finanças. E cada vez que eu falo sobre finanças, pra mim também é bom. Ah, obrigada, gente. Então, compartilha, curte, para que o Instagram leve essa informação para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, Ponira, também, tá? Obrigada, Ângela. Obrigada, Agatha. Vocês são muito especiais para mim. Obrigada, Ailton, que botou coraçãozinho. Tá bom? Muito obrigada mesmo. E não esqueçam de entrar lá e responder o formulário, tá? Para eu saber o que você quer, como que é a sua vida financeira, qual o conteúdo que faria diferença na sua vida, tá? Que eu preciso saber, até para eu trazer aqui em live também para ajudar vocês, tá? Beijão, excelente noite. Tenham aí uma noite abençoada. Tchau. Renata, tchau.